Olá! O Câmara Entrevista de hoje é com a primeira prenda estadual, a bagiense Roberta Barbosa Rodrigues Jacinto. Seja bem-vinda aqui no programa, Roberta. Aos 21 anos, tu conquistaste o título máximo do movimento tradicionalista gaúcho. Mas quando que começou o teu interesse pelo tradicionalismo e a cultura regional? Olá, Bruna. Te agradeço desde já a oportunidade de estar aqui no Câmara Entrevista. E sim, representando Bagé, conquistei o título de primeira prenda do Rio Grande do Sul. E o meu interesse nessa cultura, nesse movimento que hoje eu estou inserida e que faz parte da minha vida em todo o cotidiano, ele começou desde casa, porque os meus avós, eles moravam para fora. O meu avô, ele é guasqueiro, a minha mãe, ela já dançou em CTG. E então, desde cedo, eu tive esse envolvimento com o movimento tradicionalista. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, a minha irmã começou a dançar no Piquete Querência Charrua. E desde então eu acompanhei mais ativamente a caminhada tradicionalista dela, mas a minha eu comecei em 2007, no CTG Prenda Minha. Meu interesse começou com as invernadas artísticas e mais especificamente nas cirandas de prenda, quando eu descobri que através do concurso de prenda que a gente estuda o porquê de toda essa cultura, da onde surgiram as danças, da onde veio o nosso vestido, qual é a origem da bombacha, dos instrumentos que a gente usa. E isso me instigou a participar do concurso de prendas, o saber como que é a nossa cultura, como que funciona, da onde que surgiram, qual é a origem das coisas que a gente cultiva no nosso estado. E tu te inspirou em alguém para seguir essa trajetória? Eu conheci muitas pessoas especiais nesse caminho. Na verdade, eu não me inspirei em ninguém específico. Não tem uma pessoa que eu diga, essa pessoa foi o meu espelho. Na verdade, eu fui conhecendo pessoas e tudo que eu aprendi de bom com elas, eu fui trazendo para mim. A Dielen, que é daqui da cidade, que é do meu CTG, sempre me acompanhou. A minha mãe também sempre me aconselhou muito, acredito que tu agir dessa forma seja melhor. E aquilo eu fui trazendo para mim, mas não alguém que fosse específico, um espelho. Eu tive a ajuda da Janine também, que já foi prenda estadual. Ela veio a Bagé e me ensinou muita coisa, desde questão de comportamento até objetivo, me mostrou uma visão mais ampla do movimento. A Caroline Lemos também, que já foi prenda estadual e que é minha amiga, a gente se conhece desde 2012, também foi uma pessoa muito importante. E dentre tantas outras pessoas que eu conheci nesse meio e que se tornaram importantes para formar a minha caminhada tradicionalista. E quando é que foi o teu primeiro concurso? Ainda em 2007, quando eu comecei no CTG Prenda Minha, eu participei da Ciranda de Prendas Municipal. Aí eu conquistei o lugar de segunda prenda mirim da Semana Farroupilha aqui de Bagé. E tu já participou de alguns outros tipos de concursos promovidos pelo MTG? Claro, sem ser o concurso da entidade em si, o MTG ele tem envolvimento no regional e no estadual, porque o regional ele é realizado simultaneamente nas 30 regiões tradicionalistas. Então, enquanto está acontecendo aqui em Bagé, por exemplo, como foi ano passado, estava acontecendo em cada região do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo. As provas são elaboradas pelo MTG. Então, eu participei de 3 regionais e de 2 concursos estaduais. Primeiro concurso estadual em 2012, na categoria juvenil, não na adulta. Eu fiquei em 4º lugar. E depois, agora em 2016, a Ciranda Estadual de Prendas, lá em Passo Fundo, onde eu conquistei, então, o título de primeira prenda. E antes de chegar ao título, os candidatos passam por diversas provas, né? Tem uma preparação muito intensa. Tu pode nos contar um pouco de como é que é esse processo? Claro. A gente desenvolve bastante provas, como tu falou. Mas uma coisa que eu sempre digo e que eu começo, assim, quando as pessoas me perguntam é a função da beleza. A beleza, ela não é avaliada.
na ciranda de prendas. Não tem o quesito beleza. Nós temos os caracteres pessoais, que é simpatia, boas maneiras. É a forma como tu te comporta, como tu interage com o público, com os jurados. A gente não é avaliado só no momento da prova. A gente é avaliado no nosso cotidiano dentro do concurso. Como tu trata a tua mãe, como tu trata os teus amigos. Sempre tem alguém nos olhando, assim. E não é uma questão de ficar cuidando apenas a prenda. Mas quando a gente conquista esse título, o nosso encargo é grande. A gente tem que conviver com diversas pessoas, a gente tem uma gestão pela frente, são diversas palestras, eventos que a gente tem que comparecer. Então é muito importante que a gente saiba tratar bem as pessoas. Então é um dos quesitos. É o tratamento, é a educação, é a forma como tu interage com até mesmo com as demais participantes do concurso. As provas que a gente desenvolve é a prova escrita, a gente estuda geografia, história, tradição, tradicionalismo e folclore. Para a categoria juvenil e adulta tem a redação. E a redação é sobre algum tema que o MTG coloca na hora. Tu olha ali na hora, só na hora tu vai saber o tema da redação. Depois nós temos a amostra folclórica, que a gente envia previamente a pesquisa. E essa amostra ela tem um tema que é designado pelo MTG. Não necessariamente artesanato. Teve um ano que foi festa junina, teve outro ano que foi sobre a literatura gaúcha, agora esse ano é sobre crendices. Então, todo ano algum aspecto da cultura ele é abordado na mostra folclórica. E depois da mostra folclórica nós temos a prova artística, que é a prova onde a gente mostra as nossas habilidades artísticas mesmo, como a dança de salão, que é aquela que a gente dança no baile, a dança tradicional, que é a dança das invernadas, e a declamação, ou o canto, ou tocar algum instrumento. Aí tu escolhe entre essas três modalidades. E ainda junto, em paralelo à prova artística, tu começa a prova, aí tu faz a prova oral. Essa prova oral para a categoria mirim, ela é previamente estabelecida. A prenda escolhe o que ela vai falar lá na frente. Já para a categoria juvenil e adulta, a gente sorteia um tema antes de entrar para a prova. A gente sorteia o tema e prepara ele para falar na hora lá. Então, é uns 15 minutos que a gente tem para se preparar para falar sobre aquele tema que a gente só sabe quase na hora. Qual foi o teu tema? O meu tema foi o item 16 da Carta de Princípios. É repudiar todas as formas de exploração direta e indireta do movimento tradicionalista gaúcho. As formas negativas de exploração do movimento tradicionalista gaúcho. E depois dessas provas, a gente tem também o relatório, mas o relatório a gente envia um tempo antes. Porque a gente desenvolve projetos enquanto prenda. E não são projetos apenas para colocar no relatório. São projetos que a gente desenvolve porque é a nossa missão. O movimento, eu não sei se tu já ouviu falar na Carta de Princípios. Não conheço. É um documento que a gente tem dentro do tradicionalismo. Nós temos diversos documentos que nos norteiam. E esses documentos, eles dizem como que o tradicionalismo deve funcionar, o que a gente deve fazer para o nosso movimento seguir em frente, além de nos nortear as nossas ações, as nossas atividades. A Carta de Princípios ele é um desses documentos. E ele diz lá no primeiro item que a gente tem que auxiliar o Estado na resolução dos problemas fundamentais e conquista do bem coletivo. Então, o movimento ele designa as prendas que, para participar da ciranda, a gente tem que fazer projetos dentro do CTG e dentro das escolas, já que para levar a cultura adiante e também para colocar em prática esse item da nossa carta, já que a educação e a cultura, elas são um problema do Estado, elas são um problema a ser solucionado porque nem sempre as pessoas têm acesso à educação e à cultura. Então, a gente tem isso também na nossa preparação para o concurso. Desenvolve um projeto que é o denominado MTG, a Comunidade Escolar. Eu desenvolvi na escola, era na época Edson Heráclito Cerezer, que é ali do lado do CTG Pranaminha. Hoje em dia é a Escola Farroupilha, que juntou com a Escola Mário Quintana. E desenvolvi também na Escola Mário Quintana. E foi muito gratificante. Essa é uma das nossas provas, vamos dizer assim, porque são coisas que a gente desenvolve para conquistar a nota do relatório de atividades, além de todas as outras que são realizadas durante mesmo o concurso.
E quanto tempo antes começou a tua preparação? Quanto tempo tu começou a te dedicar para esse concurso? Eu diria que a minha preparação, ela não foi para essa ciranda específica. Ela foi desde que eu decidi que eu ia participar das cirandas de prendas. Eu sempre tive o sonho de ser prenda estadual. Quando eu soube a função de ser prenda estadual, a função de ser prenda, efetivamente, e que eu soube que eu podia alcançar mais pessoas, eu podia ajudar mais pessoas através do título estadual, eu coloquei esse objetivo. Um dia eu quero ser prenda do estado. Eu sempre achei muito bonita a função de ser prenda. E então, desde 2007, eu comecei aos pouquinhos a me preparar, mas mais intensamente depois, com certeza, depois de 2012, na 42ª ciranda, quando eu vi que era possível, que eu tinha ficado em 4º lugar, eu vi, bom, há possibilidades. Então, desde 2012 eu não parei, a função de estudo de um concurso para o outro eu não parei. Eu sempre estava estudando alguma coisa, lendo alguma matéria sobre o tradicionalismo. Então, desde 2012 se intensificou bastante essa preparação. E como é que foi para ti, assim, quando anunciaram o teu nome como primeira prenda, né? E também porque tu é a primeira bagiense em décadas, já que desde 78 não havia uma representante daqui. Como é que é o teu sentimento em relação a isso? Como é que foi ouvir o teu nome? Eu fiquei, na verdade, sem reação. Eu não... Apesar de se preparar muito, é um sonho da vida. Então, eu esperava, mas eu pensava... Bah, será que é possível mesmo? Será que tem como? Quando chamaram a terceira, eu disse, ai meu Deus, ainda agora tem segundo e primeiro. Aí chamaram a segunda e eu, bah, não deu. Não deu, não tem, não vai ter como. Não imaginava Aí, que seria exatamente. E aí, quando me chamaram, eu dizia assim, eu não levantei eu lembro que eu não levantei da cadeira. E o pessoal me puxou, assim, porque veio receber tua faixa. E isso, o pessoal que estava comigo lá. E aí eu disse, só a única coisa que eu pensava era obrigada. Obrigada a Deus por ter permitido que eu conseguisse chegar até lá. Obrigada à minha família, aos meus amigos, que mesmo diante de qualquer percalço me apoiaram, me incentivaram. Era gratidão, um sentimento de gratidão apenas. Porque a gente diz ciranda cultural de prendas, quem vai ali se apresentar é a prenda, quem faz a prova é a prenda, mas na tua preparação, olha quantas provas eu te disse, quantos projetos. Tu precisa até daquele aluno da escola que ele se disponibilize a te escutar para tu poder fazer o projeto, para participar do concurso. Envolve todo mundo ao teu redor. Tu precisa que as crianças do CTG participem do projeto que tu realiza no CTG. Tu precisa, como eu disse hoje, a minha mãe, eu chamei ela e disse, mãe, passa o vestido rapidinho pra mim porque eu não vou ter tempo. Tu precisa da tua mãe pra tu poder ir num evento e quando tu tá sem tempo tu dizer, mãe, me ajuda. Pra tudo eu lembro que eu fiz um puff de pneu pra minha mostra folclórica e é muito difícil fazer um puff de pneu forrado com sisal. E aí eu lembro que toda a minha família se envolveu no tal do puff. Uma tia minha, que é costureira, fez a almofadinha para colocar em cima. E aí a gente tava forrando. Quando eu vi uma hora, tava eu, a minha mãe, a minha irmã, uma das minhas tias, o meu tio. Devia ter umas 5 ou 6 pessoas na volta do puff ajeitando ele ali. Isso já era uns 3 dias antes da ciranda. E foi isso, era pura gratidão por ter conseguido realizar não só o meu sonho, mas o sonho de todos que me acompanharam. Porque no momento que tu começa a te preparar junto com as pessoas, elas sonham junto. E ver todo aquele povo vibrando, pulando, para mim foi a melhor coisa do mundo. E também por trazer para Bagé esse título. Como tu disse, há 38 anos a gente não tinha esse título aqui. E nessa época ainda, em 78, quando foi uma prenda do Prenamin, a Helenice, ela era lá do CTG Prenamin, ela conquistou o título, mas os concursos eram realizados no Congresso. Só em 85 ele passou a ser na cidade da primeira prenda. E para mim trazer a ciranda para Bagé, trazer o Rio Grande do Sul para conhecer Bagé, foi muito gratificante. Eu pensei, poxa, vai vir todo o estado para minha cidade para cultuar aquilo que eu amo, que é a cultura gaúcha, para manter viva o nosso tradicionalismo e para conhecer a nossa cidade. Eu ando por todo o estado e dificilmente tu chega em alguém e diz assim, conhece Bagé? A pessoa, nunca ouvi falar.
é uma cidade que, embora não seja grande, muita gente sabe e conhece Bagé. Então, para mim foi mais do que a realização de um sonho. Foi a realização do sonho meu, de outras tantas prendas aqui que tentaram, da minha família, dos meus amigos. Gratidão. É a única coisa que eu pensava, assim, na verdade. E atualmente se fala muito sobre o papel da mulher no tradicionalismo também, né? Sim. Recentemente a cantora Shanna Miller escreveu um artigo sobre machismo nesse meio e tu é a representante feminina do movimento atualmente. Qual é a tua percepção sobre o tema? Eu confesso que eu não tive tempo de ler o texto. 2 colegas minhas me mandaram esse texto. Da Shanna Miller eu não consegui ler. Mas eu acredito que eu sei do que ela fala. Porque esse é um problema que a gente enfrenta na sociedade. Muitas vezes a gente diz, o tradicionalismo é machista, ou o tradicionalismo é homofóbico, ou é MTG. Não é o tradicionalismo, não é o MTG. São as pessoas. Assim como existe machismo na sociedade, fora, existe dentro do MTG. Mas não é... Como é que eu vou dizer, por exemplo? Se tivesse uma pessoa machista aqui, na TV Câmara, a TV Câmara é machista? Não, com certeza não. A pessoa é machista. Então não é o movimento que é machista, começando por aí. Há pessoas que são machistas dentro do movimento, assim como há pessoas que são machistas dentro da sociedade. Não, mas o que a Shanna se refere no artigo dela são em coisas como letras de música, por exemplo. Sim. Aí é o que eu ia entrar. Essa questão é uma questão delicada, mas que só nós podemos mostrar. Cabe a nós, mulheres, promover essa conscientização. Justamente na Ciranda de Prendas, o meu tema da redação foi sobre isso, a importância da mulher. E eu abordei isso, a gente não deve mais falar apenas na história. E mulheres que ficaram em casa para que os maridos pudessem lutar. A gente já estudou isso, a gente já sabe que as mulheres foram essenciais na construção da história do Rio Grande do Sul. Que se não tivesse aquela mulher para cuidar do campo, para cuidar dos filhos, o marido não ia poder lutar. Então, a gente foi essencial nessa construção. E do tradicionalismo da mesma forma. Só que assim como na sociedade a gente teve que ir conquistando o nosso lugar. A gente vê tanto funk hoje com letra machista. E cabe a nós, mulheres, chegar nos funkeiros e dizer, poxa, não é assim. Eu não sou esse objeto que tu tá descrevendo na tua música, porque muitas vezes nós somos descritas como objetos nas músicas. E dentro do tradicionalismo é a mesma coisa. E a Shanna abordar isso para nós foi um salto à frente. Por quê? Porque ela é uma pessoa de grande visibilidade. E ela levar isso às prendas, porque ela também foi prenda do Rio Grande do Sul. Ela foi prenda juvenil do Rio Grande do Sul. Ela levar isso à sociedade, de conhecimento da sociedade, e principalmente aos músicos, porque a Shanna, sendo música, sendo cantora, ela tem um contato direto com esses músicos que hoje elaboram essas letras. E convém salientar que também são letras bastante antigas. Aquela Morocha, não sei se tu conhece a música Morocha. Mulher pra mim é como o redomão, maneador nas patas e pelego na cara. É uma música de quanto tempo atrás? Muitos anos. Hoje eu não vejo mais tanta música sendo escrita dessa forma, de uma forma machista. Mas eu acredito que tá na gente. É tu conversar desde o teu irmão, como eu converso com o meu, dentro de casa. Tu conversar desde com o teu irmão até chegar na invernada do CTG e dizer, poxa, guris, todas as mulheres têm que ter tratamento igual, todos os homens têm que ter tratamento igual, nós somos todos iguais e vocês não gostariam que a gente chamasse vocês de A, de B ou de C por determinada atitude. Vocês não gostariam que vocês tivessem uma letra de música objetificando vocês. Então vocês não devem fazer para nós também. Essa é a nossa função. E como eu te disse, tu chegar numa palestra, tu é prenda, tu não vai abordar apenas a questão de a história, a mulher foi importante para a história, primeira mulher que presidiu um congresso, quando foi o primeiro concurso de prenda. Não, isso é coisa que a gente encontra no livro e que já está na nossa cabeça. O que a gente tem que debater é justamente isso que a Shanna trouxe.
mas não adianta, é uma construção assim como é na sociedade. Só vai mudar quando a gente for tentando conscientizar as pessoas. E a gente está falando sobre a tua vida de primeira aprenda, né? Que é bastante puxada. Mas fora do CTG, tu também tem uma rotina bem intensa, né? Porque tu é estudante de Direito em Rio Grande. E como é que tu faz para conciliar essas atividades da faculdade, as provas, mais essa vida de primeira aprenda do Estado? Bem, como tu disse, é puxado. Por quê? Porque ainda tenho a função do estágio. Então, eu tenho aula de manhã e estágio de tarde. E aí, por exemplo, ontem, segunda, era aula de manhã, estágio de tarde e evento de noite. Então, às vezes, eu saio um pouquinho mais cedo da aula, vou um pouquinho mais cedo para o estágio e saio um pouquinho mais cedo do estágio para viajar. Muitas vezes eu tive que faltar a aula, mas eu tive muita compreensão dos meus professores nesse sentido. Teve um professor que até eu conversei, expliquei para ele todo o concurso e ele não. Comigo tu não vai reprovar por falta, pelo menos. Que bom, porque às vezes a gente tem que faltar, não tem escolha. Mas eu consigo conciliar organizadamente. Eu marco tudo com muita antecedência. E pego as matérias depois da faculdade. A função, tento não marcar nada muito muito próximo às provas. E tento organizar. No estágio, por exemplo, se eu preciso faltar um dia, aí eu compenso os outros. Ainda tem essa questão da flexibilidade. Porque nem tudo depende de ti, né? Às vezes, no estágio, eu preciso pedir para minha chefe, preciso sair antes. Nunca encontrei ninguém que me dissesse não. Mas é preciso um esforço danado, como eu te disse. Ontem, eu estava quinta-feira, de quinta a domingo, eu passei em São Sebastião do Caí, que tinha o Entreveiro Cultural de Peões. Ontem eu já estava em Sapucaia do Sul de noite. E hoje eu já estou aqui. Então, é bem intenso. E o que mudou no teu dia a dia desde a ciranda? Muita coisa. A gente, mais do que tudo na vida, eu respiro tradicionalismo. 24 horas por dia, porque eu comecei a ir nos locais e aí o pessoal começa a pedir ajuda. Roberta, me manda matéria, Roberta, me manda o modelo do relatório, aquela tua palestra que legal, me manda no e-mail. E a gente pensa, é uma coisinha rápida. Mas vão acumulando as coisas. Então, o meu dia a dia passou a ser mais do que nunca dedicado ao tradicionalismo. Antes já era. E aí passou a ser 24 horas por dia. Tem um intervalo, às vezes, no estágio, entre uma peça e outra, eu vou lá e envio um e-mail de alguém que me pediu. Chego em casa, às vezes eu preciso estudar para a faculdade, aí dá aquele intervalinho, cansei. Dá um intervalinho, eu vou lá e respondo o pessoal no WhatsApp, que está chamando no WhatsApp ou no Facebook. Então, o dia a dia é inteiro em função do prendado, porque a gente fala muito na preparação para o concurso, mas tem que ter a preparação também para o pós. Se tu te prepara para ser prenda, tu tem que ser prenda efetivamente antes e depois. E aí que muitas vezes reside o nosso problema. É a preparação só para as provas, mas quando tu vai exercer, tu não sabe o que fazer. Então, mudou, meu dia a dia mudou totalmente. Como eu estava conversando ali com a Márcia, eu passei mais de um mês sem conseguir almoçar com a minha família. Simplesmente almoçar. Dizia, né, que tu chegou ontem, a tua mãe disse, que bom, vai ficar com a gente. Tu disse, não, eu tenho entrevista. Exatamente, é bem isso. Às vezes eu chego em casa, eu vou, e aí, guria, tudo bem? Vamos tomar um mate? Eu não vou, peraí, eu só vim buscar a mala, já tô saindo de volta. E então a gente eu abri mão de muita coisa, muitas vezes do convívio familiar, mas não deixei totalmente. Eu lembro que uma das coisas que eu coloquei de prioridade foi, quando tiver aniversário dos meus irmãos, Dia das Mães, Dia dos Pais, eu vou participar. Eu não vou tentar não marcar evento e coisa assim. Mas o dia a dia muda. Não tem como não mudar, porque é uma rotina muito intensa. E se tu não for solícita com as pessoas, na verdade, tu não vai estar atendendo aquilo que teu cargo pede. E quais são os teus planos para o futuro depois que tu entregar a faixa? Seguir no meio. Seguir. Porque, como eu te disse, a conquista do título me abriu os horizontes. Proporcionou
estar inserido e poder levar para o Rio Grande do Sul aquela visão que eu tenho sobre o ser prenda. O que é, afinal, ser prenda? É tu saber fazer as provas, é tu tratar bem as pessoas, é tu ser bonita, é tu saber da história e geografia. O que é ser prenda? E eu tenho uma visão do ser prenda que, primeiramente, a gente tem que abastecer a nossa mente. Qual é a minha função? O que eu busco com isso? O que eu represento para mim e o que será que eu represento para ti? Primeiramente isso. Depois a gente se prepara para as provas, porque as provas estão ali descritas no regulamento. A gente tem um regulamento que diz, a prova escrita vai abordar isso, isso e isso, a prova artística tem tanto tempo, tem que fazer isso, isso e isso. Mas agora, a tua vivência, a tua missão enquanto prenda, ela tem que ser refletida no teu eu interior. E eu percebi que, além de tudo, do ser prenda é um instrumento que eu tive para alcançar mais pessoas com a minha visão e poder dizer para o Rio Grande do Sul, olha, se tu sonha, vai atrás que uma hora tu vai conseguir. E depois disso, é seguir trabalhando pelo movimento. É não deixar o trabalho que eu tive durante um ano, ele se esquecer. Eu pretendo participar dos cursos de avaliadores que nós temos, justamente para a Ciranda e para o Entreveiro, que são coisas que eu me envolvo desde pequena. Eu pretendo desenvolver projetos na minha entidade, ajudar as entidades daqui da cidade, não só a minha, mas as outras também. Porque depois que eu me tornei prenda adulta, não do Rio Grande do Sul, mas prenda adulta, eu comecei a refletir sobre várias coisas. E uma das coisas que eu coloquei e que eu sempre digo é: MTG só existe porque tem entidade tradicionalista. Região só existe porque tem entidade tradicionalista. O MTG não é nada mais que a congregação de todas essas entidades. Então, se a gente não cuidar da nossa entidade, a gente não tem como chegar lá no MTG. Não tem como tu avaliar uma Ciranda estadual se não tiver prenda na tua CTG. O primeiro lugar que a gente concorre é no CTG. Então, esse é o meu objetivo, é seguir trabalhando nesse meio e também me dedicar à minha vida profissional. Porque, como eu te disse, essa função de conciliar, no fim, eu dei um pouco de desatenção na minha vida profissional. Mas sabendo que é durante um ano, eu tenho ainda mais a minha vida inteira para me dedicar plenamente. Então, é o seguir trabalhando, seguir o trabalho que eu já venho desenvolvendo e me dedicar à minha vida profissional. Em qual semestre da faculdade? Eu estou no 9º. Já no final? Sim, eu formo no final do ano já. Ainda tem prova da OAB pela frente? Tem a prova da OAB, tem mais a formatura, tem o TCC ainda, então é uma rotina que não vai parar. Na verdade, eu vou parar a função um pouco com a função do prendado, vai vir uma nova prenda, mas vou seguir intensamente por causa da OAB e do TCC também. Então, a gente está chegando ao final do Câmara Entrevista. Não sei se tu quer deixar alguma mensagem para os telespectadores, para as meninas que, assim como tu, sonham em ser prenda, né? Como fazer para alcançar esse objetivo, qual é a preparação, qual o caminho a seguir? Eu diria às prendas que sonham com isso, que não deixem de sonhar, embora qualquer obstáculo seja colocado à tua frente. Prenda é aquela que entende o movimento, entende a nossa missão dentro do tradicionalismo e é aquela que se dedica não só ao movimento como cultura, mas ao movimento como organismo social, como aquele movimento que prega o respeito, a educação, a amizade, o amor, o convívio entre as gerações. Essa é a prenda, em primeiro lugar, muito antes do que aquela que desenvolve provas. Então, sonhem em representar isso e primeiro tenham a consciência que a nossa mente, a nossa consciência de que o que nós devemos fazer, qual é a nossa missão, ela deve estar em primeiro lugar. Depois a gente corre atrás dos livros, das provas e do desenvolvimento. E sempre é possível. Nós temos que manter os valores, mas a característica individual de cada um, ela deve ser mantida. Eu sou uma pessoa, tu é outra, mas o que a gente busca dentro do tradicionalismo é a mesma coisa, é a preservação da cultura e dos valores que a gente tem. Então, não deixem de buscar aquilo que vocês querem, por mais que pareça difícil.
E aos bagienses que são tradicionalistas ou que admiram a cultura gaúcha, o convite para nos dias 25, 26 e 27 de maio estarem envolvidos na Ciranda de Prendas. Nós teremos as provas na Escola Justino Quintana, aqui pertinho, e uma escola bem central. E essas provas são abertas ao público. Não precisa estar pilchado para olhar as provas. Pode ir de roupa normal, como a gente diz, calça jeans, não tem problema. Pode ir e apreciem esse evento que é a primeira vez que vem para Bagé e o Rio Grande do Sul vai estar sendo recebido aqui. Então, venham para a Ciranda Cultural de Prendas, venham conhecer a nossa cultura de perto e mostrar que a cultura do Rio Grande do Sul, ela não está viva só em todo o estado, mas ela está viva aqui na Rainha da Fronteira e no coração de cada bagiense. Obrigada, Roberta, por aceitar o nosso convite e acompanhe as novidades da programação pelo Facebook da TV Câmara Bagé.